os 7 dias, iniciará a contagem do seu prazo, se for no serviço, a partir da assinatura do contrato. Se for no produto, iniciará o quê? Os 7 dias a partir do recebimento do produto. Deu para compreender, pessoal? Olha o que traz o caput do artigo 49. O consumidor poderá desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar da assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, desde que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer o quê? Fora do estabelecimento comercial. Ele até traz 2 características que nós já falamos, especialmente se for por telefone ou a domicílio. Foi o que também já falamos, né? Aquela ligaçãozinha do professor Silvio Soares reivindicando a linha telefônica, ou mesmo que aquele momento que você está em casa, que alguém bate palmas e oferece uma revistinha de produto de cosmético, são o quê? Consideradas compra entre ausentes. Só não confundam o início da contagem do prazo. Formulei a contratação, professor. Assinei o ok para a compra daquele produto. Assinei o ok para a compra daquele serviço. Quando será contado? Se for um serviço, professor, né? Iniciará a partir da assinatura do contrato. Se for um produto, iniciará a contagem o quê? A partir do recebimento do mesmo, certo? Então não confundam isso, né? Assinatura do contrato ou mesmo do recebimento do produto. Assinatura do contrato, né? No caso do serviço, nós podemos observar várias situações, ou 7 dias do recebimento do produto. Certo? Não confundam isso, porque o concurso público pode requisitar esse conhecimento de vocês. Então, é só ler o caput do artigo 49, professor. Não tem erro. 7 dias para desistir do contrato, certo? A contar da assinatura ou do ato de recebimento, né, do produto ou serviço. Então, é 7 dias, né, contados, né, da assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, tá? Então, tome muito cuidado com isso, porque o concurso público irá te reivindicar este conhecimento. Então, notem as características que nós temos que guardar do artigo 49. 7 dias eu não vou me esquecer para que eu possa me arrepender, né? Está certo? 7 dias eu não vou me esquecer para que eu possa me arrepender. Sempre o que, né, pessoal? Nas compras feitas fora do estabelecimento comercial, sendo esses 7 dias o que, né? Sempre contados da assinatura do contrato, ou mesmo o que, pessoal, né? Da entrega do produto ou serviço, tá? É isso que nós temos que assimilar do artigo 49. Então notem, pessoal, e a partir desse momento eu quero que vocês não confundam. Professor, pode trazer alguma complexibilidade na questão do concurso público que eu esteja fazendo, né? Por exemplo, falando de um determinado contrato, né, que eu vim assinar, né, de forma virtual, por exemplo, ou um contrato que foi enviado via correio, chegou no dia X e eu assinei e retornei esse contrato para o fornecedor. Notem, a lei já fala que nós temos um prazo de 17 dias, né, da assinatura do contrato ou mesmo da recebimento do produto ou serviço. Bacana? Recebi, assinei, professor? Começa o meu prazo de 7 dias. Desde que, né, este contrato, esta vinculação, seja feita fora do estabelecimento comercial. Mas prestem atenção, meus queridos alunos, porque nós poderemos encontrar uma outra situação muito debatida entre os nossos doutrinadores. Como assim, professor? Nós falamos muito das compras feitas fora do estabelecimento comercial. Por quê, né, professor? O próprio artigo 49 caput já nos estabelece, né, estas características para que eu possa me arrepender da compra de um determinado produto, né, ou serviço, ou mesmo da assinatura de um contrato. Mas prestem atenção em um apontamento que nós estamos encontrando, meus queridos alunos, em alguns doutrinadores da área das relações de consumo, que é aqueles oferecimentos de produtos ou serviços para vocês, consumidores, aqueles produtos ou serviços que são oferecidos de forma, com uma forma de atrativo, né, de trabalhar com o seu psicológico, com o seu psíquico.
Como assim, professor? Nós temos o que nós chamamos hoje de contratos multipropriedades. Vamos anotar lá? Alguns doutrinadores nos falam dos contratos de multipropriedade. Contratos de contratos de multipropriedade. Ou também chamados, pessoal, de contratos, time, ou também chamados de contratos time, certo? Ou também chamados de contrato time trapping, né? Ou também chamados de contratos trapping. Ou também chamados de contrato trapping. Por que, professor, isso, né? Pode cair no concurso público, eu acho um pouco difícil, mas é bom nós sabermos, né? Contrato chamado de multipropriedades, me desculpe, ou contratos chamados de time trapping, né? Time trapping. Ou trapping, né? Não seria aí agora, desculpe. É contratos chamados de, né, time, né? Contrato chamado de time trapping. O que seria isso, professor? Contratos, né, de multipropriedade ou contrato time trapping. Esses dois contratos, meus queridos alunos, né, é uma outra inovação que nós estamos encontrando aí em alguns doutrinadores, onde eles acreditam que há também a possibilidade de aplicação do direito de arrependimento. O que esses contratos de multipropriedade ou também chamados de time trapping? Certo? Pessoal, esses contratos são aquelas formas de oferecimento que nós temos. Um exemplo básico, né? Oferecimento de condomínios, né? Já observou que muitas vezes quando há a inauguração de um condomínio, ou que eles vão construir um determinado condomínio chique, eles fazem uma festa, recepcionam vocês com lanches, né, bebidas, e ao mesmo tempo ele trabalha com o seu psicológico para que ele consiga efetivar a venda daquele determinado produto, que é o apartamento, que é a casa dentro desse determinado condomínio. Isso nós chamamos de contratos certo, pessoal? Contratos o quê? Multipropriedades. Ou também chamado de time pride, certo? O que está acontecendo com isso, meus queridos alunos, né? Alguns doutrinadores, né, seguindo algumas determinações, algumas jurisprudências, eles estão entendendo que esse meio de oferta, esse meio de determinação de atrativo para o consumidor, você pode também se arrepender do contrato assinado. Olha que interessante, então, professor. Então, traz a possibilidade, no momento, por exemplo, que eu esteja lá, né, recepcionado pelo local, por meio de uma festinha, né, bebidas, comidas, né, utilização de vários itens para trabalhar com o meu psicológico. Eu posso, né, professor, ficar contente com aquela recepção, ou muitas vezes, professor, né, me iludibriar com as publicidades trazidas por esse fornecedor, ir lá assinar o contrato e comprar esse apartamento. Hoje, nós temos já decisões, nós temos situações no qual alguns doutrinadores entendem que eu posso me arrepender da assinatura desse contrato pelo direito de arrependimento, certo? Qual que é o prazo, professor? 7 dias da assinatura do seu contrato, certo, pessoal? Então, olha, é uma situação, né, fora um pouco dos parâmetros comuns, mas lá vai que o seu concurso público venha lhe trazer, né? Nós chamamos esse de contratos, né, de multipropriedade, ou também chamados de contrato time trapping, certo? Nome um pouquinho difícil, né? Mas vamos guardar. Contratos de multipropriedade, ou também chamados de contratos time, né? Em português time trapping, tá? São dois nomes aí um pouco diferentes que lá vai que seja cobrado, né, em relação a esse contrato hora fechado. Aquele contrato, sempre lembre-se, né, pessoal, que traz muitos atrativos a vocês, oferece muitas vezes publicidades para trabalhar com o seu psicológico, no qual você acaba adquirindo aquele produto ou mesmo aquele serviço. Então, hoje nós entendemos, né, alguns doutrinadores entendem que esse tipo de oferecimento, né, de contratação, desde que demonstrado, poderá ser aplicado
danificado o direito de arrependimento e em 7 dias da assinatura do contrato que você produziu, traz a possibilidade a você de requisitar o quê? A desistência do mesmo. Se arrepender daquele produto ou serviço ora adquirido. Bacana? Deu para compreender, né, pessoal? É uma pequena exceção sobre a regrinha estabelecida, mas é sempre bom, né, os professores da LAC Concurso ficarem espertos e trazer essas características a vocês, meus queridos alunos, para que não tenha nenhum tipo de dúvida no dia do seu concurso público, certo? Mas para por aí, professor? Ainda não. Né? Ainda temos algumas outras características atribuídas ao direito de arrependimento. Quais mais, professor? Né? Já temos tantas características que eu já escrevi no meu caderno, então vamos trazer mais umas. Professor, fui lá, né? Contratei via internet, chegou o meu produto. Vamos voltar ao exemplo lá do notebook. O professor Silvio comprou o notebook via internet. Chegou o notebook. Quando o professor abriu e tirou o notebook da caixa, o professor Silvio observou que lá na tela do computador que ele estava comprando lá no site, a cor do notebook parecia que ele era azul. Mas quando ele chegou, na realidade não tinha nada a ver com azul, ele era cinza. O professor Silvio não gostou. Ele pode se arrepender? E aí? Pode ou não pode? É óbvio que pode. Por quê? O que nós acabamos de falar? Compras entre ausentes, ou também chamadas de compras feitas fora do estabelecimento comercial, o consumidor terá o prazo de até 7 dias para se arrepender. Mas por que eu estou falando isso de novo, professor? Porque o concurso público pode trazer outra pegadinha. Qual é essa pegadinha, professor? Olha que interessante. Primeiro, o concurso público pode perguntar o seguinte: Fulano X adquiriu seu notebook na compra feita pelo site X em sua casa. Chegando o seu produto, o respectivo consumidor não gostou do mesmo. Poderá o consumidor trocar o produto ou só terá o direito atribuído a ele se esse produto vier danificado, estragado, com vício? Será que, pessoal, o produto tem que estar danificado? O produto tem que estar com problema? O produto tem que estar sem funcionar para que eu tenha o direito de me arrepender? Não! Quando falarmos de direito de arrependimento, meus queridos alunos, basta não gostar do produto, certo? Não interessa, mas eu não vou devolver. É obrigação do fornecedor, nas compras feitas fora do estabelecimento comercial, ou também chamado de compra entre ausentes, o direito de arrependimento, independentemente se o produto esteja estragado com problema ou não. Basta que eu não queira. Se eu não gostar, se eu não querer, eu terei o direito de me arrepender. Se eu não gostar, se eu não querer, prestem atenção, eu terei o direito de se arrepender. E esse prazo é de 7 dias e eu não vou me esquecer. É tudo rimando, pessoal, não tem como esquecer. É coisa prática, é coisa óbvia. 7 dias eu terei para me arrepender. Eu nunca vou me esquecer. Vocês têm que guardar isso na cabeça de vocês, desde que a compra seja feita fora do estabelecimento comercial. Então notem, não tem obrigatoriedade, certo? De haver problemas no produto. Basta eu não querer, basta eu não gostar. Então preste atenção nas pegadinhas do concurso público, se tiver alguma alternativa dizendo que há obrigatoriedade, por exemplo, que o produto esteja danificado. Não! Basta simplesmente eu não gostar. Se a compra foi feita entre ausentes, também chamada de compra feita fora do estabelecimento comercial, e eu estou dentro dos meus 7 dias, conforme já estudado, eu terei o direito de me arrepender. Certo? Olha que interessante, professor. Então agora eu guardei com tranquilidade. E agora eu não vou me esquecer. 7 dias eu tenho para me arrepender, basta que eu não goste do produto. Não há necessidade que esse mesmo produto ou serviço tenha algum problema. Bacana? Entendido? Sempre terei os 7 dias. Basta que a compra seja feita fora do estabelecimento comercial e que, eu esteja dentro dos meus 7 dias. Não precisa ter problema nenhum, basta eu não querer, eu terei o direito de me arrepender.
Certo? Pode crer que você não vai esquecer, né, pessoal? Então, tudo rimando hoje para que vocês não se esqueçam mesmo, de verdade, de coração. Eu quero que você guarde isso dentro da sua mente. A partir de hoje é nosso compromisso. É compromisso básico, não se esquecer. 7 dias para se arrepender. Você não vai se esquecer, certo? Esses 7 dias sempre nas compras entre ausentes. Ou compras também conhecidas como compras feitas fora do estabelecimento comercial, certo? Então prestem atenção com essas pegadinhas do concurso público de vocês. Falou em problemas no produto, falou de problemas no serviço, não há nessa necessidade para que eu possa me arrepender. Basta eu estar dentro dos 7 dias e não querer mais aquele produto, desde que seja feita a compra fora do estabelecimento comercial ou compra chamada de compra entre ausentes. Bacana? Vamos continuar, professor. Paramos por aí? É as únicas características que nós temos em relação ao direito de arrependimento? Não, né? Ainda vem um pouquinho mais. Ah, moleque, então o negócio não para, né? Não para mesmo. Porque aqui ainda o direito de arrependimento, ele nos traz ainda uma outra característica. Bem, professor, o primeiro ponto, o primeiro e o segundo nível eu já aprendi. 7 dias, tranquilo, compra entre ausentes, ou também chamado de compras feitas fora do estabelecimento comercial. Não precisa ter problema no produto, basta eu não querer para que eu possa me arrepender. Você sabe disso e pode crer. Certo? Mas, me arrependi. E aí, professor? Chegou o meu notebook, não gostei da cor, quero devolvê-lo. Quero o meu dinheiro de volta. É um direito seu? Se foi entre ausentes, tranquilo, é um direito que você tem. Não gostou da cor, é o suficiente. Vou mandar de volta para o fornecedor. A obrigatoriedade que o fornecedor tem será de quê, meus queridos alunos? De me restituir do valor pago naquele notebook devidamente corrigido. Certo? Então notem, meus queridos alunos, a restituição dos valores é integral e devidamente corrigida, né? Nós temos correção monetária. Então o tempo, né, que esse dinheiro ficou lá com o fornecedor, ele tem a obrigação de me restituir corrigido monetariamente, desde que eu esteja dentro do meu direito, de me arrepender em 7 dias. Certo? Que é o prazo estabelecido da chegada do meu produto ou mesmo da assinatura do meu contrato. Certo? Então notem, professor, pode trazer alguma outra pegadinha em relação a esse assunto? Ainda pode. Por quê? Observando alguns concursos públicos, eu analisei uma questão que eu achei super interessante. E a banca do concurso público estava perguntando o seguinte: em relação ao direito de arrependimento, o consumidor terá direito a ser restituído do valor da mercadoria comprada. Bacana. Desde que esteja dentro de 7 dias, desde que seja a compra feita fora do estabelecimento, ou também chamada de compra entre ausentes, basta não querer para se arrepender. Certo, professor? Certo. Mas ele perguntava o seguinte: o consumidor, além do pagamento do produto, ele também pagou o frete. Hoje tem muito isso, não é verdade? Quando você entra no site, lá fala o valor do produto mais o frete. Quem paga muitas vezes é o consumidor. Aí estava lá no concurso público. O consumidor terá direito de ser restituído do quê? Somente, né, do valor da mercadoria, valor esse corrigido, ou também do valor do frete. Tinha questões alternativas nesse sentido. Aí o aluno ficou desesperado. Falou: e agora, meu querido professor Silvio Soares, para onde eu vou sair, Jesus Cristo? Tranquilo, meus queridos alunos. Quando eu falo em restituição integral, é tudo. O fornecedor, ele terá o quê? Que restituir integralmente o consumidor, valor corrigido monetariamente, inclusive o frete. Então, quando eu falo integral, é tudo. Cobrou frete, o fornecedor será obrigado a te restituir. Certo? Lá vai que o seu concurso público lhe pergunte alguma questão relacionada a essa situação. Ou lá vai que você mesmo na sua casa, né, passe por um problema desse. Que você tenha que devolver o seu produto que você não gostou em 7 dias e comprou fora do estabelecimento comercial e eles não querem te devolver o frete.
Notem, pessoal, o artigo 49, parágrafo único, ele já traz esse direito a vocês. Olha o que ele nos fala. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato e monetariamente atualizados. Então notem, os valores pagos a qualquer título. Então eu falo de valores integrais. Então o valor do frete também, desde que pago, terá a obrigatoriedade de ser devolvido, corrigido monetariamente por parte do fornecedor. Então notem o tanto de característica que nós temos em relação ao direito de arrependimento. E muitas vezes nós temos o quê? Uma grande dúvida na nossa vida prática, ou muitas vezes na própria questão do concurso público. Então guardem isso com vocês, meus queridos alunos. O direito de arrependimento, ele tem características primordiais. Compras feitas fora do estabelecimento comercial. Por que o senhor gosta de repetir essa frase? Porque, meus queridos alunos, prestem atenção. Se cair alguma questão, alguma alternativa, onde esteja perguntando lá no tópico sobre direito de arrependimento, eu posso me arrepender de compra feita entre presente? Chego lá na loja, vejo um televisor, falo, eu quero levar aquele televisor. O vendedor vai lá, faz a compra, me dá minha nota fiscal, eu pago e levo o televisor para casa. Daqui 2 dias da compra do meu produto, chego em casa, olho para a TV e falo, eu não gostei da cor dela, ela é muito preta. Queria um outro preto fosco, não queria esse preto piano. Eu posso chegar na loja e me arrepender? Se tiver alguma questão baseada nesse sentido, eu posso me arrepender? Eu posso utilizar do artigo 49? Não! Não, por quê, professor? Nós acabamos de estudar. E eu tenho certeza que vocês fixaram isso. Só poderá buscar o direito de arrependimento, nós teremos direito de arrependimento, conforme estabelecido no caput do artigo 49. Ou seja, compra entre ausentes, compras feitas fora do estabelecimento comercial. Então, eu não posso me esquecer. 7 dias eu tenho para me arrepender da compra que eu fiz entre ausentes, da compra feita fora do estabelecimento comercial. Professor, então se eu comprei entre presentes, estou lá na loja com o vendedor, adquiri o televisor, levei embora, não gostei, eu posso devolvê-lo? Não. Aí nós cairíamos, na outra videoaula que nós já estudamos, que aí eu poderia reivindicar a reparação de um problema que esse produto tiver. Porque se ele não tiver nenhum, simplesmente não gostei dele, eu não poderei devolvê-lo. Aí terá uma obrigatoriedade do consumidor ficar com esse produto, certo? Se trouxe qualquer tipo de problema, professor, não está funcionando, 2, 3 dias depois, arrepender eu não posso. Mas eu posso o quê, levá-lo até o fornecedor e requisitar o conserto do mesmo, a reparação do produto. Mas nós vamos entrar nessa parte porque é uma outra videoaula, a videoaula que nós trabalhamos com a responsabilidade pelos vícios, os problemas que o produto pode trazer ao consumidor. Aqui não, direito de arrependimento não precisa ter problemas, não precisa ter vícios, defeitos, nada. Basta que o consumidor se arrependa. Não queira mais aquele produto, contados em 7 dias, e desde que esses 7 dias sejam de compras feitas entre ausentes, ou também chamadas de compras feitas fora do estabelecimento comercial. Reivindicará ao fornecedor a restituição. Restituição de quê, professor? Do valor investido integralmente naquele produto, inclusive o frete se tiver, certo? Corrigidos monetariamente. Lembre-se que sempre o código, o artigo 49 já nos estabelece. Essa restituição tem que ser de imediato, certo? Então são características básicas que o próprio artigo 49 nos estabelece. Eu quero que vocês coloquem também, meus queridos alunos, aproveitando a oportunidade, um outro nomezinho também que é conhecido, o direito de arrependimento. Às vezes, o concurso gosta de trazer essas pegadinhas, aquela nomenclatura que poucos doutrinadores nos trazem. Poderá ser chamado de direito de arrependimento ou também pode ser chamado de direito de reflexão. Então, notem, se tiver lá na minha provinha, direito de arrependimento ou direito de, direito de arrependimento
ou direito de reflexão. Lembre-se sempre, pessoal, se for na relação de consumo, tenho 7 dias para me arrepender, isso eu não posso me esquecer. Onde eu posso desistir da minha compra, contados do recebimento do produto ou da assinatura do contrato, desde que a compra seja feita entre ausentes, ou também chamadas de compras feitas fora do estabelecimento comercial. Viu quanto é fácil, meus queridos alunos? O direito do consumidor é belo, é lindo, é maravilhoso e é simples. O nosso papel aqui é simplesmente desmistificar algumas polêmicas que nós temos sobre alguns assuntos como esse. Então preste um pouquinho de atenção no seu concurso público naqueles casos específicos. Falou de compra entre presentes, lá tete a tete, no qual tem o produto para te entregar de imediato, né, a contratação daquele serviço, assinatura do contrato, não terei, em regra, o direito de arrependimento. Comprei na internet, professor, via postal, revistinha, telefone, compras feitas fora do estabelecimento comercial, aí sim eu terei o direito de arrependimento. Bacana, meus queridos alunos? O que nós tínhamos por hoje, né, é isso. Agora, só para nós fecharmos esse assunto belíssimo, né, fecharmos com chave de ouro. Se tivermos alguma questão do concurso público falando o seguinte: caso você assine algum contrato, né, isso é bom, às vezes para vocês que estão fazendo o concurso no Banco do Brasil. Caso caia alguma questão reivindicando o seguinte: fulano X assinou um contrato no qual existia uma previsão que retirava o direito de arrependimento do mesmo, deixando bem claro que a questão identificou que o contrato foi feito entre ausentes, certo? Essa cláusula tem validade, professor? Uma cláusula dentro do contrato que determina que não existirá direito de arrependimento, a aplicação do artigo 49 na compra entre ausentes, é válida essa cláusula, professor? Não! Essa cláusula não será válida. Ou seja, essa alternativa não será a alternativa correta. Por quê, meus queridos alunos? Será uma cláusula abusiva. E todas as cláusulas abusivas no contrato de consumo, elas serão consideradas nulas de pleno direito. Então vamos anotar? Todas as cláusulas abusivas nas relações de consumo, no seu respectivo contrato, são consideradas nulas de pleno direito. Então é outra pegadinha de concurso. Cláusulas abusivas, elas serão sempre nulas e não anuláveis, tá? As cláusulas abusivas, elas serão nulas de pleno direito. E onde que está isso, professor? No nosso artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. E ele fala o seguinte no caput: são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas relativas ao fornecimento de produto ou de serviço que, olha o item 2, subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos nesse código. Então, note, eu posso ter previsão no meu contrato entre ausentes que estabelece que eu não posso me arrepender, que eu não possa requisitar o reembolso dos valores. Essa cláusula, se estiver no seu contrato, meus queridos alunos, ela é uma cláusula nula de pleno direito. Ela não terá validade. Bacana? Artigo 51, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor. Bem, meus queridos alunos, era isso, né, que eu queria trazer para vocês hoje, nessa belíssima aula que nós tivemos. Espero que eu tenha sanado, retirado todas as dúvidas que vocês possuíam em relação ao direito de arrependimento. Queria até mandar um abraço para o nosso querido aluno Leandro Bittencourt, né, acho que é assim o seu sobrenome, né, Leandro Bittencourt. Obrigado pelas orientações. Espero que você tenha recebido as respostas. Até o Leandro Bittencourt estava com uma pequena dúvida em relação ao Instituto do Direito de Arrependimento. Espero que com essa aula, doutor Leandro, né, o senhor consiga, né, retirar as dúvidas existentes. Caso ainda paire alguma na cabeça do senhor, pode ficar à vontade. O senhor possui meu e-mail, todos possuem o e-mail da LAC, o meu e-mail, né, que nós estamos respondendo. Podem me adicionar também na rede social, que teremos o prazer de solucionar
todas essas dúvidas. Nós não podemos ir para o dia do concurso com dúvidas. Então, para isso, nós estamos aí 24 horas à disposição de vocês, meus queridos alunos. Certo? Então, eu venho a finalizar a nossa aula de hoje, né? Não falando aulinha, mas uma super aula, uma mega aula, e desejar a vocês bons estudos, né? Que se você esteja nos assistindo de madrugada, né? Que vá dormir um pouquinho, descansar, que o dia vai ser longo, o nosso próximo dia vai ser longo. Se você que está de manhã assistindo nossas aulas também, é bom para revigorar, já sair, né, para o mercado de trabalho, para o seu trabalho em si, aprendendo um pouquinho mais, usando não só nos concursos, mas também na vida prática. E para você que está no período da tarde nos assistindo, tomando aquele cafezinho, ô delícia, para despertar o sono, e ao mesmo tempo também despertando, né, o nosso cérebro para que vocês fiquem antenados, né, na LAC Concurso e em todas as aulas, as videoaulas, ora disponibilizadas a vocês. Então aqui me despeço, meus queridos alunos, mais uma vez, desejando aí um belíssimo dia, uma noite, uma madrugada a cada um de vocês, e estou sempre à disposição, porque o meu objetivo é o seu objetivo. A equipe LAC Concurso, a família LAC Concurso, tem como obrigatoriedade fazer com que vocês, né, estejam devidamente preparados para os concursos públicos. Essa é a nossa função, esse é o nosso objetivo, este é a minha finalidade e de todo o curso aqui. Muito obrigado pela atenção e estarei à disposição. Até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye. Fui!